Glória a Jesus. Antes de você sentar, segura na mão dessa pessoa linda que está do teu lado, à sua direita, à sua esquerda. Se você não sabe o nome dele, pergunte o nome dele, pergunte o nome dela. Tem uma presença de Deus nesse lugar aqui nessa manhã. Quantos creem nisso? Enquanto eu vinha para cá, eu pedi ao Senhor: Senhor, fala algo específico para essa igreja. Eu tenho uma palavra para você hoje, nessa manhã, mas enquanto vocês louvavam aqui, o Senhor me falou de uma forma muito clara, que essa igreja, ela não será conhecida pelos sinais, ela não será conhecida pelos milagres, e ela não será conhecida por maravilhas. E eu sei que isso pode parecer um pouco estranho, porque a maioria das vezes que nós buscamos por sinais, milagres e maravilhas. Mas o Senhor me deixou muito claro isso, Neto, dizendo que essa igreja, ela não será conhecida pelos sinais, essa igreja será conhecida pela presença. Existe uma fome nessa casa que não é normal em outro lugar. Existe uma fome de um povo aqui, existe uma sede pela presença nessa casa que não é comum em nenhuma outra igreja. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? É muito simples. A palavra de Deus diz que um dia Jesus, ele multiplicou pães e peixes, e 5.000 homens, fora mulheres e crianças, foram alimentadas. A palavra vai dizer então que logo em seguida, alguns deles foram até Jesus, e ao se aproximarem de Jesus, Jesus olha para eles e diz: eu sei que vocês estão vindo atrás de mim, não por mim, mas pelo milagre que vocês me viram fazer. É nesse momento então que Jesus olha para eles e diz: vocês ainda não entenderam que eu sou o pão da vida. Jesus, ele olha e diz: eu faço milagres, eu faço sinais, eu faço maravilhas, mas vocês estão vindo atrás de mim não por quem eu sou, mas pelo que eu posso fazer. E eu não sei se você entende isso, mas existem muitos que vão à igreja atrás do padeiro. Nós estamos aqui essa manhã atrás do pão da vida. E há uma diferença muito grande quando você vai até Jesus pelo que Ele pode fazer, e quando você vai até Jesus por quem Ele é. Porque quando eu vou até Jesus por quem Ele é, então eu me alimento de um pão que me dá saciedade para sempre. A Bíblia diz: aquele que comer de mim nunca mais terá fome, aquele que beber de mim nunca mais terá sede. Pastor, então significa que milagres não vão acontecer? Não, pelo contrário, milagres vão acontecer. Sinais vão acontecer, maravilhas irão acontecer, mas irão acontecer porque uma igreja se estabeleceu aqui na cidade de Nova York, declarando: Senhor, para nós o que mais importa é a Tua presença, para nós o que mais importa é o pão da vida, para nós o que mais importa é buscar a Tua face, e à medida que eu busco a Tua face, eu encontro a Tua generosidade. À medida que eu encontro e busco a Tua face, o Senhor então estende as Suas mãos e dá a meu favor aquilo que eu também necessito. Pastor, o que você está querendo dizer? O que eu quero dizer, Lagoinha, Nova York, é que vocês estão sendo conhecidos como a igreja que estabeleceu a presença do Senhor sobre essa cidade, a igreja que literalmente se levanta para buscar o Senhor, o pão da vida, a face do Senhor, a presença do Senhor. Essa igreja não será conhecida pelos milagres que acontecem, essa igreja será conhecida porque a presença do Senhor é real nesse lugar. Se você crê nisso, comece a glorificar o nome do Senhor, comece a exaltar o nome do Senhor, comece a celebrar o nome dEle. Feche os teus olhos no seu lugar. Se você fala nos dons de línguas, dê lugar ao Espírito Santo de Deus nessa manhã. A presença dEle é real, é real. Existe fome, e onde tem fome, existe pão. Onde tem fome, há alimento. Onde tem sede, Ele diz: eu sou a água da vida. Xerele malamassore, cantore malamalassore, cantore malamassore, cantore malamassore. Xere cantore malamassuri, cantore malamassuri, cantore malamassore, cantore malamacandere malamalassou. Meu Deus, 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 tem uma presença real nessa casa. E aonde Ele está, o mal não pode permanecer. Aonde Ele está, a enfermidade não pode continuar. Aonde Ele está, a doença não pode permanecer. Aonde Ele está, a miséria precisa ser arrancada. Aonde Ele está, o diabo
não pode continuar. Aonde ele está, a tristeza não se mantém. Aonde ele está, o cansaço não continua. Aonde ele está, aonde a presença do Senhor está, a liberdade, a liberdade. Eu sei que ele está nessa casa. Levante as suas mãos aos céus. Levante as suas mãos aos céus. Espírito Santo, Espírito Santo, o Senhor está levantando uma igreja no meio de uma cidade que busca entretenimento, no meio de uma cidade que busca por riqueza, no meio de uma cidade que busca. O Senhor está levantando uma igreja que encontrou a sua presença. Feche os teus olhos, por favor. Há uma presença nessa casa. Quanto mais fome, mais pão. Quanto mais sede, mais água. Quanto mais busca, mais você o encontra. Nós queremos somente a tua presença, Jesus. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Você pode dizer isso a Ele? Sua presença vale mais. Sua presença, doce presença, doce presença. Nós te agradecemos, Jesus. O Senhor nos trouxe aqui nessa manhã para ter um encontro conosco. O Senhor marcou esse encontro conosco. Não fomos nós que te encontramos, Pai. O Senhor nos encontrou primeiro. Não fomos nós que viemos à tua presença. O Senhor já estava aqui nos aguardando. E nós te agradecemos, Senhor. Fique à vontade entre nós, Espírito Santo de Deus. Se você pode, sente no seu lugar, mas não saia dessa presença. Não se distraia, não se distraia. Existe uma presença real nessa casa. Eu vejo muita fome aqui nessa casa. Eu vejo literalmente um povo faminto. Eu conheço os seus pastores já há alguns anos. E eu acredito que uma das maiores características deles é essa, a fome pela presença. Há uma fome insaciável na vida do pastor Neto, da pastora Sanzia. E eu sinto que vocês estão conseguindo imprimir essa identidade para essa igreja. Voluntários famintos, liderança faminta. E quanto mais fome, quanto mais sede, mais o Espírito Santo tem liberdade para se mover no nosso meio. Eu quero que você entenda isso, porque isso talvez foge um pouco à regra. A regra hoje é: busque ao Senhor pelo que Ele pode dar. Mas cada vez mais nós estamos voltando o nosso coração e entendendo que mais importante é buscar ao Senhor por quem Ele é. Agora eu quero que você entenda, porque ainda que a gente use essa expressão de ir ao encontro do Senhor, a verdade é que não somos nós que vamos ao encontro dEle. É o Senhor quem vai ao nosso encontro. Quem está entendendo isso nessa manhã? Quando Jesus ele olha e diz: vinde a mim, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. A verdade é que Jesus está dizendo: vinde a mim, porque eu já estou aqui.
É como se Jesus olhasse e dissesse: ei, vai à minha igreja hoje pela manhã, porque eu já estou lá te aguardando. Então é o Senhor de braços abertos te dizendo: vinde a mim, porque eu já cheguei aonde você ainda vai chegar. Não sou eu que vou ao encontro do Senhor, mas é o Senhor quem vai ao meu encontro. É o Senhor quem marcou esse encontro com você nessa manhã. E você que de repente hoje está aqui visitando essa igreja, eu quero que você saiba, talvez você chegou aqui dizendo: não, eu vim aqui porque alguém me convidou. Na verdade, Jesus usou alguém para te convidar para um encontro que Ele já marcou. E eu não sei se você já foi num encontro que você não via a hora de chegar. Sabe aquele encontro que você fica literalmente com muita expectativa, dizendo: cara, eu não vejo a hora de chegar esse dia, eu não vejo a hora de chegar esse encontro, eu não vejo a hora de chegar esse momento. Eu quero que essa seja essa manhã, a manhã onde você está literalmente dizendo: cara, eu estou com muita expectativa para aquilo que a gente vai viver essa manhã. Tem alguém com expectativa para aquilo que o Senhor vai fazer ainda nessa manhã? Então olha para a pessoa que está do teu lado e fala para ela: Deus marcou um encontro com você hoje. A palavra vai dizer no Evangelho de João, capítulo 4, um dos maiores encontros que a Bíblia relata. No verso 6 diz: havia ali o poço de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe: Jesus, dê-me um pouco de água. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água da vida. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde eu posso conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por essa palavra maravilhosa. Ele continua dizendo: a mulher disse: Senhor, dê-me então dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, eu vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creiam em mim. Esta está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Verso 23, vamos ler juntos, verso 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Verso 24 continua: Deus é espírito, e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento os seus discípulos voltaram, ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou o que queres saber ou por que estás conversando com ela. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Você pode aplaudir o Senhor Jesus mais uma vez por essa palavra maravilhosa. Você pode aplaudir o Senhor mais forte, porque Ele é maravilhoso, Ele é fiel, Ele está nessa casa. Quero glorificar a Deus por essa banda maravilhosa aqui. Deus abençoe vocês, time lindo. Glória a Jesus, por cada voluntário. Para quem não me conhece, meu nome é Jason, sou pastor lá em Tampa. E nós estamos lá há 3 anos. O que Jesus está fazendo ali naquela cidade é algo que realmente não dá para a gente explicar. Estou aqui acompanhado do meu amigo Eri. Durante esses dias a gente esteve em Framingham, agora estamos aqui. À noite nós vamos para Newark. E o que Deus está fazendo aqui na região do norte é algo também inexplicável.
Mas eu quero, de alguma forma, trazer para você o entendimento desse texto, daquilo que o Espírito Santo tem para nós nessa manhã. A palavra começa dizendo, no verso 6, e nós lemos, que Jesus estava cansado da viagem e por isso ele se sentou num poço. Eu poderia ficar essa manhã toda só ministrando esse verso 6 para você, porque aqui existem alguns segredos que eu e você precisamos entender no nosso espírito. A Bíblia faz questão de dizer que Jesus estava cansado da viagem, e porque ele estava cansado, então ele se sentou para descansar. Eu sei que isso parece ser meio óbvio para nós, porque muitas vezes nós olhamos e dizemos, cara, mas isso é fato. Se você está cansado, descansa. Se você está com sono, vai dormir. Se você se cansou, toma um tempo para descansar. Agora, isso apesar de parecer algo óbvio, eu creio que Jesus faz questão de expressar e mostrar a sua humanidade para mim e para você, nos dizendo, ei, se você estiver cansado, descansa. Pastor, mas o que isso tem a ver para a minha vida? Porque na verdade, para muitos de nós, o descansar pode parecer fracassar. Para muitos de nós, dizer estou cansado pode ser uma expressão de eu fracassei. Alguns aqui, e muitas mulheres principalmente, elas precisam assumir uma posição e uma postura dentro do seu lar, onde elas não podem em momento nenhum dizer eu estou cansada. Em momento nenhum elas podem expressar para os seus filhos que eu estou cansada, porque de repente os meus filhos podem surtar. Se eu falo para o meu marido, estou cansada, meu marido, como assim? Alguns homens também vivem essa realidade, onde eles não podem em momento nenhum dizer, cara, eu estou cansado. E não é só um cansaço físico, eu não estou aqui dizendo só sobre um cansaço momentâneo, onde você trabalhou o dia todo e vai dormir. Não é sobre isso. É muitas das vezes um cansaço que vivemos, onde nós olhamos e dizemos, Deus, eu quero abandonar tudo. A verdade é que eu queria largar tudo, eu queria deixar tudo, eu queria voltar para o Brasil, eu queria ir para outro estado, eu queria fazer qualquer outra coisa, porque eu estou cansado da igreja, eu estou cansado do meu ministério, eu estou cansado do meu trabalho, eu estou cansado da minha família. Alguém já viveu isso alguma vez na sua vida? Mas a verdade é que quando nós estamos vivendo esse cansaço, a última coisa que fazemos é descansar, porque quando nós demonstramos o cansaço, pode parecer que estamos demonstrando uma fraqueza. Então muitos de nós olhamos e dizemos, não, eu não posso mostrar, eu não posso transparecer isso para ninguém. Mas Jesus, mesmo sendo Jesus, Ele olha e diz, cara, eu estou cansado, então eu vou sentar para descansar. Jesus, mesmo sendo Jesus, Ele olha e diz, se eu me cansei, eu sento e descanso. Está fazendo sentido para alguém aqui nessa manhã? Agora, é lindo porque quando Jesus senta ao lado ou acima daquele poço, Jesus ele senta para descansar, e T.D. Jakes ele tem uma frase que eu gosto, ele diz, é o momento em que o poço sentou sobre o poço. Ele olha e diz, é o momento em que a fonte sentou sobre o poço. É a fonte da água da vida, sentando sobre um poço para descansar. Agora, o texto continua dizendo que Jesus faz isso, e de repente ele se encontra com uma mulher, e a palavra diz então que era por volta do meio-dia. Eu não sei se você sabe, mas o poço era um ambiente, um lugar onde só as mulheres acessavam. Os homens não iam ao poço tirar água, essa era uma responsabilidade da mulher. Mas é fato que a mulher naquele tempo iria retirar água do poço pela manhã, até porque ela usaria daquela água durante o dia, ou talvez durante a semana, e também pela manhã, porque pela manhã o sol ainda não era tão forte, então ela conseguia levar mais baldes, tirar mais águas. Eu não sei como é que é aqui, mas lá na Flórida, meio-dia, meu irmão, ninguém aguenta. Mas a palavra vai dizer que aquela mulher, ela vai ao meio-dia tirar água do poço. E por que será? Porque com certeza aquela mulher, ela estava tentando de alguma forma se esconder, porque ela sabia que ela vivia uma realidade onde toda a comunidade já sabia, ei, essa mulher aqui já tem 6 maridos, ei, essa mulher aqui é uma mulher que não é muito...
Então aquela mulher, ela olha e diz assim: não, eu não posso ir pela manhã, porque se eu for de manhã, as pessoas vão olhar para mim com um olhar de desdém, vão olhar para mim com um olhar de vergonha, de constrangimento, vão talvez zombar de mim. Então o que ela faz? Ela vai ao meio-dia dizendo: meio-dia ninguém vai estar lá, meio-dia ninguém vai me ver, meio-dia não vai ter ninguém ali para me julgar, não vai ter ninguém ali para me apontar. Talvez alguns de nós olhamos e dizemos assim: não, pastor, na verdade eu comecei a vir nessa igreja agora, mas eu tenho até certo receio de alguém me julgar, de alguém falar mal, de alguém olhar e dizer: não, eu te conheço, eu sei de onde você é, eu conheço o teu passado, eu sei o que você fez. Alguns de nós ainda vivemos uma realidade assim, dizendo: eu prefiro ao meio-dia, porque ao meio-dia não vai ter ninguém para apontar o dedo, não vai ter ninguém para me julgar, não vai ter ninguém para olhar para mim e dizer dos erros que eu cometi no passado. E é exatamente isso que essa mulher faz. Ela vai num horário dizendo: eu estou indo num horário onde não tem ninguém para me ver. Só que ela não sabia que alguém já tinha marcado um horário, alguém já tinha mudado a rota. E eu não sei se você sabe, porque a verdade haviam 3 caminhos para que Jesus pudesse ir de onde ele estava até o lugar desejado. E desses 3 caminhos, Jesus escolhe esse caminho de Samaria, o caminho onde nenhum judeu escolheria. Primeiro porque era um caminho perigoso. Talvez deve ter alguns caminhos aqui por essa cidade que você fala: cara, nunca passa por ali. Quando a gente vem visitar, né, a gente chega da Flórida, alguém já chega para dizer: olha, não, é legal demais Nova York, só não vai. Então existia um caminho, e esse caminho era um caminho de perigo. Esse caminho era um caminho onde os samaritanos viviam, e você deve talvez saber um pouco, porque havia uma rivalidade entre judeus e samaritanos, mas eu não quero entrar nesse mérito. O que eu quero que você entenda é que Jesus, ele mudou a rota. Jesus vai pelo caminho mais perigoso. Jesus, ele abre mão da sua própria segurança só para ter um encontro com aquela mulher na beira de um poço, ao meio-dia, no lugar da vergonha, num horário onde ela olha e diz: eu quero me esconder para que ninguém me veja. Mas o que é mais lindo é que a Bíblia vai dizer que Jesus morre na hora 9ª, que é exatamente ao meio-dia. Anos depois, tempos depois, Jesus entrega a sua vida no mesmo horário que aquela mulher foi retirar a água da sua vergonha. A mulher vai tirar a água da sua vergonha, e anos depois Jesus morre pela vergonha dela. A mulher vai tirar a água da sua vergonha, mas tempos depois Jesus olha e diz: não, agora sou eu que vou morrer pela sua vergonha. Ela vai ao meio-dia, e quando ela chega ali, ela começa a tirar a água. Jesus olha para ela e Jesus fala: me dá um pouco dessa água, me dá um pouco dessa água. E aqui eu aprendo algo: Jesus, ele só vai te pedir aquilo que você já tem. Jesus, ele só te pede o que você já tem. Ele pede água para aquela mulher porque era o que aquela mulher tinha. Jesus olha para ela e diz: me dá um pouco dessa água. Mas agora ela começa a questionar Jesus, dizendo: mas como é que você, sendo judeu, está pedindo água a uma samaritana? Como você, sendo homem, está conversando comigo que sou uma mulher? É aí então que Jesus olha e responde: se você soubesse quem está te pedindo água, você estaria me pedindo. Se você soubesse quem é que está diante de você nesse culto de domingo, ao meio-dia, dentro de uma cidade de Nova York, onde você poderia estar em qualquer outro lugar, onde você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, se você soubesse que eu marquei esse encontro com você, que eu mudei a rota para estar aqui nesse lugar, que eu me sentei nesse lugar, porque eu quero ter um encontro com você, se você soubesse, você estaria me pedindo água. Imediatamente então aquela mulher responde: então me dá dessa água, me dá de beber dessa água, para que eu não precise mais voltar e pegar mais água. A verdade, irmão, é que as coisas de Deus só acontecem para quem tem sede. Pergunta para a pessoa que está do teu lado: você está com sede? Pergunta para outra pessoa do outro lado, fala para ela: você está com sede? Existem coisas que só acontecem para quem tem sede. Quando você vê aqui milagres acontecendo nessa cidade, quando você vê milagres acontecendo na vida dos seus pastores, quando você vê milagres acontecendo, milagres só acontecem na vida de quem tem sede. É tão interessante porque
Aqui no próprio Evangelho de João, você vai ver um pouco antes dessa história, a história de um homem chamado Nicodemos. Esse Nicodemos, ele marca um horário na calada da noite, para que ninguém pudesse vê-lo se encontrando com Jesus. Ele vai até Jesus e ele começa a questionar Jesus, dizendo: ei Jesus, como é que funciona a questão do batismo? Jesus então começa a explicar para ele sobre o batismo nas águas. Preste atenção aqui em mim. A Bíblia não fala qual é o desfecho dessa história, se ele se batiza ou não, se ele se mantém convertido ou não. Mas uma coisa é real: aquele homem, quando ele se aproxima de Jesus, ele vai na calada da noite, num horário onde ninguém iria encontrá-lo, e ele começa a questionar Jesus de acordo com os seus princípios, de acordo com a sua religiosidade e de acordo com o seu conhecimento da palavra. Ele começa a interpelar e a questionar Jesus de acordo com aquilo que ele havia estudado da palavra. Está alguém comigo aqui nessa manhã? Agora, existe uma diferença muito grande entre o encontro desse homem chamado Nicodemos e o encontro dessa mulher chamada samaritana, que a Bíblia não diz qual é nem o nome dela, só a chama de samaritana. A diferença é muito simples. Enquanto esse homem vai na calada da noite, à meia-noite, para se encontrar com Jesus, Jesus vai ao meio-dia para ter um encontro com aquela mulher. Enquanto aquele homem vai na escuridão, Jesus procura ela nas claras, dizendo: eu quero que todo mundo veja, eu quero que todo mundo me veja, um homem falando com uma mulher, num poço onde eu não deveria estar, um judeu conversando com uma samaritana, numa cultura onde nós não deveríamos gerar. É tão fato porque a Bíblia vai dizer que quando os discípulos chegam, eles ficam até sem saber: e agora, o que a gente fala? O que a gente pergunta? Mas o que Jesus faz é ter um encontro com aquela mulher, num horário onde todo mundo poderia ver. Agora, Nicodemos, com a sua base religiosa, ele começa a questionar Jesus: mas como é que eu posso nascer de novo? Jesus então explica a Nicodemos, e como eu já disse, a gente não sabe se ele se batizou ou não. Já essa mulher samaritana, ela não tinha religiosidade alguma. Já essa mulher samaritana, ela não conhece nada, ou pelo menos conhece muito pouco da palavra. E sem nenhuma crença, sem nenhuma religiosidade, ela olha para Jesus, e quando Jesus diz: se você quisesse dessa água, você me pediria, a resposta daquela mulher é imediata. Ela diz: então eu quero dessa água, me dá dessa água, eu quero beber dessa água. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer é muito simples, meu irmão. Tem muita gente de terno e gravata, imaginando que sabe, que não sabe, que conhece, que não conhece, mas quando vê de repente meninos aqui, pastores jovens, tatuados, dizendo: meu Deus do céu, o que é isso? Será que ele tem algo para me oferecer? O Senhor está olhando para mim e para você, dizendo: ei, não é sobre a sua base religiosa, não é sobre o quanto tempo você tem dentro de uma igreja, é sobre a sua sede, é sobre o quanto você tem fome, é sobre o quanto você deseja. Tem alguém que está entendendo o que eu estou pregando aqui nessa manhã? Eu pastoreio igreja há 15 anos. Fazem 15 anos que eu sou pastor de igreja. Ou seja, eu comecei com 22, vai fazendo a conta. Com 22 anos eu usava terno e gravata, e eu não tenho problema nenhum com isso. Mas eu precisava mostrar numa roupagem, uma maturidade que era o que as pessoas esperavam. Mas chega uma hora na nossa vida que a gente começa a entender: cara, não é sobre a sua roupa. Tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui hoje? Ah, mas por que a parede é preta? Por que tem luz? Por que tem telão? Cara, não é sobre isso. Amanhã pode ser parede branca, amanhã a gente pode tirar esse telão, amanhã as luzes podem ser arrancadas, amanhã a gente pode voltar a usar terno e gravata de novo. Não é sobre isso, não é sobre a sua base religiosa, não é sobre você chegar aqui e ficar tentando de alguma forma questionar o pastor do que está sendo pregado, do que está sendo falado. É você chegar aqui nesse lugar dizendo: ei, se aqui tem água, eu quero beber. Se aqui tem água, eu estou com sede. Se aqui tem fonte, eu quero dessa água, a água da vida. Jesus olha para aquela mulher e diz: se você me soubesse quem está te pedindo, você me pediria. Ela diz: então eu quero dessa água, me dá dessa água. Agora é claro que, por ela não saber, ela tenta então resolver algo que é espiritual de forma carnal. Ela não tinha entendimento.
Ela ainda não tinha feito carisma. Cadê os carismáticos aí? Os futuros carismáticos aí. Ela ainda não tinha entendimento, então ela olha e diz: ô Jesus, só tem um problema. Você não tem balde. Se você tivesse balde, você podia até estar pegando água para mim, mas você não tem balde. Não é sobre o balde, é sobre a fonte. Ela tenta resolver algo espiritual de forma carnal. É aí que Jesus então olha para ela e diz: tá tudo certo. Faz o seguinte então, vai lá e chama teu marido. Todo encontro, preste atenção nisso que eu vou te falar. Todo encontro com Cristo precisa gerar em você um incômodo. Todo encontro precisa gerar incômodo. Se você chega numa igreja como essa e você não é incomodado em algum momento pela palavra, você não é confrontado em algum momento pelas Sagradas Escrituras, você teve qualquer coisa menos um encontro real com Deus. Quando você chega num culto como esse e em algum momento você não sentiu aquela azia, aquele pão que você come e você diz: cara, esse pão é amargo. Se em algum momento você não percebeu que Jesus estava tentando te confrontar e mostrar algo em você, talvez você viveu uma experiência bonita, talvez você teve uma manhã gostosa e agradável, mas talvez você não teve um real encontro com o Senhor. Por isso que quando Jesus se encontra com ela, Jesus faz questão de confrontá-la. E Jesus pergunta: cadê seu marido? Cadê o seu marido? Precisa te incomodar. Encontro com Jesus precisa gerar incômodo. Agora, será mesmo que era Jesus que estava cansado da viagem? Como é que é o teu nome? Raquel. Você é líder aqui, voluntária, serve aqui. Será mesmo, Raquel, que era Jesus que estava cansado da viagem? Será que realmente era Jesus que havia se cansado e por isso sentou naquele poço? Ou será que Jesus marcou aquele encontro para se encontrar com uma mulher cansada? Porque quando Jesus chega para aquela mulher, Jesus pede para ela água. Aquela mulher olha, e eu fico imaginando na mente dela, ela pensando: mais um homem que só quer me usar. Mais um homem que se encontrou comigo para me pedir para fazer algo para ele. E eu não sei se você entendeu isso, mas Jesus olha para aquela mulher e disse: você falou certo. Porque quando ele pergunta: chama teu marido, ela fala: eu não tenho. Jesus disse: você falou certo, porque você já tinha 5, esse é o 6º, e esse também não é o seu marido. Jesus olha para aquela mulher e disse: você já teve 5, esse é o 6º, e ele também não é o seu marido. E quando eu cheguei aqui, você imaginou que eu ia te usar como os outros 6 fizeram. Só que eu acho que vocês ainda não entenderam. Porque de repente chega o 7º homem. E 7 na Bíblia fala sobre perfeição. E quando o 7º homem chega, ele chega dizendo: eu não vim aqui para te usar como os outros te usaram. Eu não vim aqui para te usar como a religião te usou. Eu não vim aqui para te usar como líderes te usaram, como pastores te usaram, como igrejas te usaram, como realidades lá fora te usaram. Eu não vim aqui para fazer isso. Eu sou o 7º homem. Eu vim aqui para ter um encontro com você. Eu não vim aqui para te usar. Eu vim aqui para ter um encontro. Eu não sei se você está entendendo o que o Espírito Santo está falando. E Raquel, eu não sei por que o Espírito Santo está falando isso para você nessa manhã. Mas a verdade é que essa palavra é para todos nós que estamos aqui nessa casa. Jesus, ele não veio aqui para usar você. Apesar de nós usarmos essa palavra, Deus me usa. Apesar de muitas vezes usarmos essa expressão: Senhor, eu quero ser usado por Ti.
Apesar de muitas vezes usarmos essa expressão, e não tem nada de errado com isso, o fato é, muita gente não quer mais entrar numa igreja porque se sentiu usado dentro de uma igreja. Tem muita gente não querendo mais servir numa igreja porque se sentiu usado numa igreja. Tem muita gente não querendo mais ser líder, participar de uma igreja, porque em algum momento se sentiu usado dentro de uma igreja. E o Senhor está olhando para aquela mulher dizendo: ei, você teve 6 homens que te usaram, mas eu, o 7º homem, não vim aqui para te usar. Eu não vim aqui para fazer como os outros fizeram. Eu vim aqui para matar a sua sede. Eu vim aqui para mudar a sua história. Eu vim aqui para ter um encontro com você. Eu vim aqui para mudar a sua vida para sempre, porque todos aqueles que têm um verdadeiro encontro com Jesus, a sua vida nunca mais será a mesma. Tem alguém que pode glorificar o nome do Senhor Jesus nessa manhã? Eu vejo literalmente homens aqui e mulheres sendo curados nessa manhã, porque por muitos anos você foi literalmente usado. E você diz: pastor, eu até queria participar mais, eu até queria, mas dentro de mim eu tenho uma sensação ainda ruim dentro de mim, como se eu fosse ser usado de novo. E o Senhor Jesus está te dizendo: eu não quero te usar. Eu vim aqui para ter um encontro com você. Jesus olha e ele diz àquela mulher: eu vim aqui ter um encontro com você. É nesse momento então que aquela mulher reconhece Jesus como um profeta. É nesse momento que ela olha e ela diz: eu quero disso, eu quero disso. A verdade é que aquela mulher, ela tinha sede, ela só estava procurando no poço errado. Aquela mulher, ela tinha desejo de adorar, ela só estava adorando no lugar errado. Mas havia sobre ela um desejo de adorar. Havia sobre ela um desejo, uma sede, uma fome. É por isso que Jesus, ao olhar para ela, Jesus diz: ei, não é sobre o lugar, é sobre quem. Não importa se é nesse monte ou no outro, não importa se é nesse poço ou no outro, não importa. Porque não é sobre o lugar, é sobre quem você está adorando. É nesse momento que ele se revela a ela como o Messias. E eu já vou encerrar, mas eu preciso que você entenda isso. Porque o início do diálogo, da conversa, o início do encontro entre Jesus e a samaritana, ela olha e ela começa vendo Jesus como um inimigo. Se você perceber, você vai ver a linguagem. Você é judeu, o que você está falando com uma samaritana? Então o início da conversa é: nós somos inimigos. Mas à medida que esse encontro vai acontecendo e o diálogo vai acontecendo entre Jesus e ela agora então começa a reconhecê-lo como o maior do que Jacó, seus pais. E cada vez que Jesus vai se revelando a ela agora chama Jesus de profeta. Você vai vendo que é progressivo. Diga comigo: o encontro é progressivo, mas é eterno. O primeiro, ela chama: você é um inimigo. Depois ela olha e diz: você é maior do que o Jacó. Daqui a pouco ela já começa a dizer: não, você é profeta. Meus pais falavam sobre você. Você é aquele que haveria de vir. Mas ao final da conversa, do diálogo, do encontro, ela então reconhece e o chama de Messias. Ela olha e diz: o Senhor é o Salvador do mundo. Percebe que houve uma revelação progressiva. Houve uma revelação que vai acontecendo a cada minuto daquele encontro. Eu não sei quantos minutos duraram aquele encontro. Eu não sei talvez quantas horas duraram aquele encontro. Mas uma coisa é fato: aquela mulher entrou naquele encontro uma pessoa, e ela saiu daquele encontro uma outra pessoa.
Aquela mulher entrou naquele encontro dizendo: vão me usar, é mais um querendo me usar, é um inimigo tentando falar comigo. Mas ela sai daquele encontro dizendo: não, a verdade é que Ele é o Messias, Ele é o Salvador, Ele é aquele que veio para mudar a minha história para sempre. Eu preciso anunciar, eu preciso falar sobre esse Jesus, eu preciso dizer a todo mundo o que Ele fez na minha vida em alguns minutos. Em um dos poços era necessário balde para tirar água. Em um dos poços era necessário esforço, era necessário trabalho para alcançar a água. No outro poço, ela só precisava abrir o coração. Em um dos poços ela precisava ir e trabalhar, e tirar água, e se esforçar, e fazer força. Mas nesse outro poço não, ela só precisava abrir o coração. E eu iniciei falando a frase de T.D. Jakes: um poço sentado sobre o poço. Em um poço, ela sabia que ela poderia tirar água, mas iria satisfazer e matar a sede dela de forma momentânea. E iria passar. Dias depois, horas depois, ela teria sede novamente. Mas no outro poço, naquele poço que estava sentado, ela descobriu que essa água que Ele poderia dar iria matar a sede dela para sempre. Não seria uma satisfação momentânea, mas seria uma satisfação completa. Ela iria beber daquela água e ela nunca mais teria sede. Em um dos poços, ela até poderia tomar daquela água. Em algum outro momento, se ela não tomasse, ela poderia até morrer de sede. Mas no outro poço, a palavra do Senhor diz que ainda que você morra, você viverá. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui nessa manhã? Aquela mulher, ela entra no encontro com o Senhor como uma mulher pecadora, como uma mulher excluída, como uma mulher que precisa ir ao meio-dia porque ninguém pode vê-la. Mas ela sai daquele encontro como uma missionária. Ela sai daquele encontro como uma testemunha viva de Cristo Jesus. Ela entra naquele encontro como uma mulher de vergonha, uma mulher constrangida pelo seu histórico, pela sua vida. Mas ela sai de lá pregando a palavra, anunciando a palavra, sendo testemunha viva do que Jesus poderia fazer. E eu quero que você entenda isso, pelo amor de Deus. Lagoinha, New York, entenda isso. A única reação esperada de quem um dia teve um verdadeiro encontro com Jesus é agora passar a apontar esse Jesus para outras pessoas. Você quer ver essa casa cheia, sim ou não? Depende de você. A única coisa que os pastores esperam, a única coisa que a liderança espera, a única coisa que Jesus espera, é que alguém que um dia teve um verdadeiro encontro com Ele, a partir daquele instante agora, comece a apontar esse Jesus na vida de outros. Como assim, pastor? É muito simples. A Bíblia diz que um dia João Batista, ele conhece Jesus, e ao conhecer Jesus, ele olha e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E agora os discípulos que seguiam João, começam a seguir Jesus. A palavra vai dizer que num outro momento, quando André, ele encontra com Jesus, ele chama o seu irmão Simão e diz: ei Simão, eu encontrei aquele que os nossos pais falavam, eu tive um encontro com ele, você também precisa conhecer. A Bíblia vai dizer que um dia Filipe tem um encontro verdadeiro e genuíno com o Senhor, e quando Filipe tem esse encontro, ele chega até Natanael e diz: Natanael, achei aquele que os nossos pais falavam. Ei, todo aquele que tem um verdadeiro encontro com Jesus, precisa sair desse encontro apontando Jesus para aqueles que ainda não o conhecem. Tem alguém que está entendendo o que eu estou pregando aqui nessa manhã? É por isso que o verso 28 encerra dizendo: então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava.
Aquela mulher, Raquel, ela vai até o poço com uma missão. A missão é tirar a água, ok? Está todo mundo comigo aqui? Quem está lá no fundo está comigo? Amém, uma irmã está comigo, glória a Deus, obrigado. Aquela mulher, ela vai ao poço com uma missão. A missão é tirar a água. Ela leva o cântaro, o balde, para tirar a água. Mas quando ela tem um encontro com Jesus, ela esquece o balde, ela esquece o cântaro, ela abandona a missão dela. Ela olha e diz: não tem algo mais importante. Eu vim aqui para Nova York para fazer dinheiro. Eu vim aqui para Nova York porque eu fui contratado. Eu vim aqui para Nova York porque uma empresa me chamou. Eu vim aqui, na verdade, por um objetivo. Mas quando eu cheguei aqui, pelo amor de Deus, tem alguém comigo aqui nessa manhã? Não, eu vim aqui para Nova York com um propósito. Eu vim aqui com um plano, um projeto pessoal. Eu vim aqui com uma missão. Eu vim aqui carregando algo que era meu, pessoal. E está tudo certo, está tudo bem. Mas chega uma hora na nossa vida que a gente tem um encontro com Jesus. E às vezes a gente acaba até abandonando o cântaro, abandonando o balde, abandonando a missão, abandonando os projetos pessoais. Porque a gente olha e diz: ah, meu Deus do céu, eu tive um encontro com Ele. Ele mudou a minha vida, Ele mudou a minha história. Eu preciso sair anunciando esse Jesus por toda essa cidade. Tem alguém que está entendendo o que eu estou pregando aqui nessa manhã? Tem gente que está precisando abandonar o seu cântaro. Tem gente que vem na igreja uma vez no mês e olhe lá. Você acha mesmo que Jesus te trouxe aqui, meu irmão, para você ficar trabalhando 14 horas por dia? Você acha mesmo que Jesus te trouxe aqui para você ficar 10, 12 horas trabalhando por dia e não ter tempo com a sua família, não ter tempo de descanso, não ter tempo para o seu trabalho? Você acha mesmo? A palavra diz que a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. Eu conheço muita gente, infelizmente, que chega na América e diz: não, graças a Deus, conquistei muita coisa, só perdi minha família. Conquistei muita coisa, mas acabei perdendo meu casamento. Conquistei muita coisa, mas meus filhos se perderam no meio da jornada. Quando a bênção é do Senhor, ela enriquece e não traz dor alguma. Talvez o que você está precisando é abandonar o seu cântaro. Talvez o que você está precisando é olhar e dizer assim: não, peraí, eu tenho uma hora marcada, 11 horas da manhã é hora de encontro com Jesus. Domingo é de lei, domingo é sagrado, domingo é o meu momento de encontro com Ele. Não, mas pastor, eu já venho aqui todo domingo. Então tem terça também, tem quarta também, tem quinta também, tem sexta também, tem sábado também. Não, pastor, mas como é que eu vou fazer com as outras coisas? Eu não sei, mas uma coisa eu sei: quanto mais eu busco o reino de Deus e a sua justiça, mais as demais coisas são acrescentadas na minha vida. E eu quero declarar sobre você que crê, em nome do Senhor Jesus, o Senhor te sustentando, o Senhor te provendo, o Senhor te abençoando. Eu não estou aqui dizendo para você abandonar o seu trabalho, o seu emprego, não é isso. O que eu estou te dizendo: ei, quando você tem um encontro real com Jesus, nada importa mais, nada mais importa, você só quer a presença dEle. O Hernandes Dias Lopes, ele tem uma frase, eu amo essa frase. Pastor Hernandes diz: quem tem um encontro com Jesus e retém para si, talvez não tenha tido um encontro com o Cristo verdadeiro. Quem tem um encontro com Ele, guarda para si e não aponta Ele para outros. Talvez você deve ter tido um encontro com qualquer outra pessoa, menos com o Jesus que pode realmente mudar a sua história. Aquela mulher teve um encontro. Ela reconhece os seus pecados. Aquela mulher tem um encontro e as suas emoções são restauradas. Aquela mulher tem um encontro e a vida espiritual dela é fortalecida. E o verso 49 encerra dizendo, verso 39: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Eu quero convidar você nessa manhã, em nome de Jesus, a sair daqui apontando Cristo, anunciando Cristo,
Eu quero convidar você a sair daqui nessa manhã. E se preciso, deixar os seus cântaros aqui. E dizer: Senhor, eu quero viver não para mim mesmo. Eu quero viver para o Senhor e para a tua glória.